um final sujeito a diversas interpretações, A Piada Mortal é com certeza a melhor história de origem do Coringa. Expecto Patronum! I could do this all day. Dracarys. Fala galera, eu sou a Bá e esse daqui é mais um Cuscuz especial. Especial de quem? De quem? Pois é, se você não assistiu o primeiro vídeo dessa semana, que está em algum lugar nesta tela ou no post, eu não sei ainda onde eu vou colocá-lo, mas se você não viu ele ainda, você não tá sabendo. Mas esse vídeo aqui, essa semana aqui no Cuscuz, é uma semana especial do nosso grandiosíssimo herói Batman. Pois é, eu vou fazer o review de algumas HQs dele, que são algumas HQs assim, clássicas do Batman, de leitura essencial para qualquer pessoa que estiver começando a conhecer o super-herói ou então que quer se aprofundar um pouquinho no super-herói em si. Mas eu já fiz um review de Batman no 1, que é justamente esse vídeo que eu falei aí, que eu não sei onde ele vai estar. E hoje eu escolhi para fazer uma outra reviewzinha. E essa review escolhida foi A Piada Mortal, do grandiosíssimo Alan Moore. Alan Moore, que talvez seja um dos maiores nomes de escritores, roteiristas e criadores da atualidade, ou então das HQs modernas. Justamente o Alan Moore, esse grande homem, ele criou o Watchmen. E ele escreveu também Monstro do Pântano e também, que mais? Miracle Man. E esta grandiosíssima obra, Piada Mortal, que pra mim é uma das origens do Coringa. Uma das, não, pra mim é a origem fiel do Coringa, que eu vou explicar depois, tintim por tintim, por que eu acho exatamente isso. Mas tirando essa obra fantástica, ele criou tantas outras que não tem como eu ficar falando aqui. Vai lá no Wikipedia rapidão, digita Alan Moore, que você vai ver tanto a cara do cara quanto tudo que ele já publicou na vida e por que ele é tão famoso entre nós fãs, meros fãs de HQ. Eu não falei, mas essa HQ ela foi desenhada pelo Brian Boland, que tem um traço que muito me agrada mesmo, porque o traço dele fala por si só. O traço dele caminha pela HQ e te leva justamente onde o Alan Moore quer que te levar com a história. Entendeu mais ou menos? Pois é, ele é um cara que ele tem um traço muito realista. Deixa eu pegar aqui, sei lá, uma cena qualquer pra você ver como ele sabe expressar as emoções do rosto de uma pessoa muito bem representada. Aqui eu não sei se vai ser um spoiler, meu Deus, deixa eu escolher aqui uma HQ. Aqui ó, pronto, é o Coringa. Simplesmente o Coringa, pode ser até aqui ó, contracapa, ou até mesmo essa capa clássica e fantástica do Coringa com uma máquina fotográfica que é incrível. Essa edição, meu caro, que eu estou em mãos, ela tem a capa clássica, né? Essa capa linda do Coringa. E essa é uma edição de luxo da Panini. Só que infelizmente eu não sabia que todas essas edições que eu estou falando nessa sessão especial do Batman estão esgotadas na Panini. No! God, please, no! No! Infelizmente a Piada Mortal, como o ano 1 que eu falei no vídeo anterior, também está esgotada, mas é aquilo, você pode encontrar talvez em sebo uma versão anterior, ou então no Mercado Livre com alguém vendendo. Essa edição aqui eu paguei muito barato, porque é uma HQ realmente muito fina, olha isso daqui, não sei se dá pra vocês verem direito. A Piada Mortal começa simplesmente com o Coringa, o nosso vilão principal talvez, né? Assim, eu devo até colocar um adendo aqui que o Coringa, pra mim, ele é o melhor vilão ever. Assim, colocando Marvel, colocando DC, colocando todos os super-heróis na fila, assim, joga tudo numa sala e fala qual que é o melhor vilão? O Coringa. Por que o Coringa é o melhor vilão pra mim? Porque ele é louco, tem todos os seus poréns, ele foi muito bem interpretado algumas vezes no cinema, e isso favorece muito um personagem. Ele tem histórias como essa daqui, que é pra mim a origem fiel dele, que vale muito, que sobrecarrega não, mas aumenta o valor do personagem pra mim, ter histórias bem escritas assim, e eu acho que ele é o que mais chega à realidade. Mas
vamos começar falando, porque senão eu vou acabar, né, dando algum spoiler. Ah, e antes disso, que eu já ia esquecendo de falar, esse vídeo vai ter sim alguns spoilers. Eu falei no vídeo anterior que não ia ter spoiler, mas nesse daqui não tem como, porque como eu falei na abertura, ele tem um final aberto à interpretação, e eu queria meio que deixar um pouquinho da minha opinião pra vocês, pra gente poder discutir nos comentários e tudo mais. Mas quando eu chegar na zona de spoiler eu vou avisar, então se você não leu A Piada Mortal pode assistir de boa, mas quando eu avisar você cai fora, leia e depois você assiste o restante do vídeo, beleza? Então, como eu tava dizendo, A Piada Mortal ela começa com o Coringa fugindo do Asilo Arkham. Porque, na verdade, assim, não mostra exatamente ele fugindo, mas mostra o Batman depois de ter refletido um tantinho, assim, na vida dele com relação a esse vilão que ele tanto duela e que ele tanto luta contra e que tenta combater há muitos anos. Ele simplesmente, ele se depara com a situação seguinte: ou ele ou o Coringa tem que morrer, um tem que matar o outro pra ambos conseguirem seguir seus rumos sem ficar na mesmice de sempre. Que seria Batman bate no Coringa, Coringa vai pra o Asilo Arkham, Coringa foge do Asilo Arkham, aí vai, confronta o Batman, machuca alguém, mata milhões de pessoas e fica nesse ciclo eterno, porque ele sempre tem um jeito de fugir do Asilo Arkham. Como exatamente aqui mostra mais uma das fugas, né, do Coringa. E lá vamos nós! O Batman, ele simplesmente para e percebe: puta merda, cara, né, não dá mais, eu vou ter que matar o cara, ou o cara vai acabar me matando eventualmente, e assim eu vou conseguir seguir a minha função de combatente do crime em paz, e ele, ou então se eu morrer, ele vai conseguir fazer toda a barbaridade que ele quer fazer com a humanidade, com Gotham City, ou então, né, expandir a sua barbaridade para o mundo. Ele vai conseguir de boa, porque o Batman não vai estar mais lá para impedir. Mas aí o problema é o seguinte: se a gente parar pra pensar como fã do Batman, imagina o Coringa sem o Batman. Eu não consigo imaginar um Coringa sem o Batman. Não consigo, de verdade. Eu acho assim que toda a essência, é claro, o Coringa tem uma origem, tem tudo, muitas informações por trás, mas a essência do que ele se tornou, o super vilão que ele se tornou, é por causa do Batman. E o Batman, ele é tudo que é hoje, que a gente enxerga ele dessa forma, por conta do Coringa, porque o Coringa, não só o Coringa, é claro, todos os vilões principais do universo Batman transformaram o Batman no que ele é, mas o Coringa principalmente, porque eu acho que ele é o que tem a carga mais dramática e a carga mais importante do universo inteiro. Assim, é minha opinião, desculpe se você não concorda, mas eu acho que o Coringa é sim o vilão mais importante, o vilão mais foda. Eu acho que as histórias que envolvem o Coringa me atraem por si só por ter Batman e Coringa. Não precisa ter nenhum outro atrativo por trás. E com relação à Piada Mortal, voltando ao plot da história, o Batman ele resolve visitar o Coringa justamente para ter meio que uma conversinha e definir algumas coisas. Só que aí quando ele chega lá, ele vai tirar satisfação com o Coringa, ele vai conversar e ele vai, né, apontar o dedo na cara do Coringa, etc e tal. E aí ele vê que o Coringa na verdade não é o Coringa, que o Coringa fugiu, ele fugiu do Asilo Arkham e ele deixou, se eu não me engano, assim, se eu não tô ligeiramente equivocada, é o Cara de Barro que está lá no lugar dele, com a mesma aparência do Coringa, exatamente a mesma coisa, só que é claro, com a cara pintada, né, o cabelo também está pintado, etc e tal, e aí o Batman descobre, sai correndo atrás do Coringa, porque ele até fala pro Cara de Barro que você não sabe quem você libertou, tipo, olha o maluco que você soltou. Claro que isso já aconteceu diversas vezes, né, mas lá vamos nós outra vez. E então que o Coringa, ele simplesmente resolveu fugir, porque ele parou pra pensar, foi assim, um momento de reflexão de ambas as partes, né? Ele parou pra pensar e ele chegou ao dilema da vida dele, basicamente, que é a frase plot, assim, a frase merchan da HQ, que é: basta um dia totalmente ruim para qualquer pessoa virar um psicopata. Exatamente
esse o intuito, a mensagem que o Coringa quer passar nessa HQ. Que basta a pessoa passar por um dia ruim pra ela se descontrolar e virar um maníaco que nem ele. E aí que ele resolve comprovar, essa fuga dele é justamente pra comprovar essa teoria dele. E ele vai atrás do Jim Gordon, o James Gordon, o policial que ajuda o Batman e etc e tal. Ele chega na casa do Gordon simplesmente causando. Eu não vou falar exatamente o que acontece, porque aí seria um spoiler, mas envolve a Bárbara Gordon. Então que nós temos aí o desenvolvimento, o desenrolar da história com base nisso. Tem algumas cenas nessa HQ, assim, ele acaba machucando a Bárbara. Acho que não chega a ser um spoiler isso, não tem como falar dessa HQ sem falar exatamente disso, mas ele acaba machucando a Bárbara Gordon pra poder machucar o Gordon, o Jim Gordon, pra fazer assim com que o Jim Gordon tenha um dia muito ruim, pra ele também se tornar um maníaco e pra ele poder provar pro Batman que ele não é um louco, que qualquer pessoa pode virar ele tendo um dia ruim, porque ele teve um dia ruim. E é exatamente aí que nós temos os principais pontos da história. Aleatoriamente a gente tem alguns flashbacks da origem do Coringa, que seria quando o Coringa era novo, que ele era só um cara feliz, que trabalhador, que tava casando, né, que a mulher tava grávida, aquela historinha lá. E aí que o Coringa, ele simplesmente perde o emprego, o aluguel fica atrasado, tá aquela coisa, a vida de pobre, e ele se ferra. E o dia dele começa perdendo emprego, o aluguel atrasado, aí vão cobrar, a mulher descobre que tá grávida, ou seja, ele não tem nada, ele tá lascado, ele vai morar na rua com a mina e simplesmente descobre que ela tá grávida e tipo, como assim? Eu vou ter um filho, como eu vou fazer isso? E aí acaba que ele toma algumas decisões um tanto quanto erradas para poder sobreviver, para poder contornar a situação e não desanimar a mulher ou então fazer ela desistir de tudo como ele estava prestes a fazer isso daí, né? E ele acaba se envolvendo parcialmente no mundo do crime. E isso vai levando diversas coisas que vai fazendo com que o dia dele fique um caos. Ele simplesmente perde tudo, eu não vou dizer exatamente o que, mas fica aqui aberto. Se você já leu, você entende o que eu quis dizer com perde tudo. E aí que a gente conhece essa origem do Coringa por completo. Ele acaba se ferrando por essa decisão que ele toma e acaba acontecendo um fato um fato para fechar o caos na vida dele, né? Que ele acaba se envolvendo com produtos químicos, etc e tal. Acaba fudendo mais com a cabeça que já tava lascada dele e ele vira o psicopata que ele é, acaba pintando, a pele dele fica branca, o cabelo fica verde, a risada dele e todos esses pontos marcantes do Coringa tem esse pulo final, assim, desse dia ruim dele pra poder fechar o personagem em si. Então que é essa origem do Coringa e nós temos aqui o Batman indo atrás dele e tudo mais. Então a partir de agora, por favor, se você não leu ainda a Piada Mortal, feche o vídeo porque alerta de spoiler! Ok. Ou você ficou por sua conta e risco, ou você já leu. Então vamos lá. A cena que eu estava falando da Bárbara, que foi cortada, né? Que eles cortaram por ser uma cena realmente muito forte, é essa cena aqui. Não sei se dá pra vocês verem direito, mas se você tem a sua HQ é só pegar aí rapidinho na página 32. Nós temos vários flashes, vários quadros da Bárbara de diversas partes, né? A Bárbara já tomou um tiro, então ela tá num estado assim. E essa cena, o Coringa dá a entender, né, que o Coringa tá estuprando a Bárbara e mostrando pro Gordon assistir, contanto que dá pra ver a expressão de louco dele, né? E o Coringa simplesmente se divertindo horrores com essa história. Mas, né, o principal aqui é que eu achei que... Por que eu achei que isso daqui realmente é a origem fiel do Coringa? Apesar de que eu já ouvi diversas opiniões, assim, que não batem com a minha. Eu acho que o Coringa é o melhor vilão por bater de frente com a realidade. Bater de frente não, por caminhar junto com a realidade, essa é a palavra exata.
Eu acho que o Coringa, ele tá muito mais próximo da gente do que qualquer outro vilão que seja um alienígena, ou então que tenha tomado uma chuva de raio gama e etc, e milhões de hipóteses que existem por aí entre Marvel e DC. Eu acho que o Coringa, ele é um cara que, pelo menos aqui nesta origem, ele era um cara bom, ele era um cara que tinha uma vida normal, não era um cara rico, que nem o Bruce Wayne, nem nada do gênero, mas ele teve realmente um dia muito ruim, que ele acabou perdendo tudo, ele perdeu a esposa, ele perdeu a casa, ele perdeu o emprego, ele acabou se envolvendo com pessoas que acabaram fodendo ele. Ele se ferrou no fim das contas porque depois de todo o rebuliço, a polícia foi atrás dele. E aí que teve o principal, que foi quando ele pulou naquele lago de componentes químicos. E foi exatamente essa parte que fez a transformação final. Então, assim, tirando essa parte que pode ser um tanto fantasiosa, comparado com a realidade, que eu acho, essa parte dele ter afundado num lago ou numa piscina de elementos químicos e ter transformado o final, assim, em Coringa mesmo, todo o resto do dia ruim a pessoa virar um psicopata, eu acho que é muito próximo da realidade. A gente vê nos noticiários diversas pessoas que esquartejam as outras, o que matam o zelador porque bateu boca com ele, esquartejou ele e colocou dentro de uma mala, ou que sequestrou a menina e decapitou a menina, tipo, sabe? Então tem muitas histórias absurdas, tão absurdas quanto histórias que a gente vê nos quadrinhos do Coringa, que eu olho pra ele, eu enxergo ele aqui, no nosso mundo real, fazendo barbaridades que ele faz na HQ, e sem ter um Batman pra combater o crime, pra combatê-lo e colocá-lo numa prisão, ou whatever, entendeu? Então, assim, eu acho que o Coringa, ele é um vilão muito humanizado. Tirando essa parte, assim, tem, claro, histórias que são extremas dele, mas ele tem uma motivação que é muito nossa, qualquer pessoa. Você vê aí, diversos psicopatas, eles... A desculpa, claro que não é uma desculpa, nada é justificável, nenhuma ação pro mal que seja justificável, né, mas... Eu tô querendo dizer que você enxerga os psicopatas da realidade, do nosso universo aqui, real, né, do chão que a gente pisa, que eles têm justamente a justificativa: eu fui abusado quando era criança, eu perdi tudo, assassinaram meus pais na minha frente, e diversas histórias que você consegue enxergar no personagem. E eu acho justamente essa origem a mais interessante pro Coringa, a melhor história dele e a fiel origem dele, justamente por trazer ele muito mais pra realidade. Agora vamos para o final tão polêmico da piada mortal. Por favor, eu peço que vocês deixem o que vocês acham referente a esse final aqui nos comentários pra gente poder debater sobre isso, porque é sempre bom saber a opinião dos outros, né? Com certeza, mas vamos lá. O Grant Morrison, ele causou uma polêmica até o ano passado, falando o que ele enxergava do final dessa HQ. Nós temos aqui a piada mortal, que eu não vou falar pra vocês a piada, mas resumidamente são dois amigos que estavam presos, dois prisioneiros, e eles queriam fugir. Certa noite eles resolveram fugir, e então eles tinham que pular de um prédio pro outro, só que tava escuro, era de noite, não dava pra se enxergar nada. E aí que um deles pegou e falou: olha, eu tô com uma lanterna aqui, eu vou acender a minha lanterna, eu vou iluminar o caminho e você pula. Aí o outro falou: você acha que eu vou pular? É óbvio que eu não vou pular. E se quando eu estiver no meio do caminho você apagar a luz? Essa é a piada. Essa é a tão piada mortal. E então que no final, quando o Batman encontra o Coringa, né, depois de ter já conseguido recuperar o Jim Gordon, e o Jim Gordon não foi no caminho da loucura do Coringa, apesar de ter visto todo, ter presenciado, ter tido um dia realmente ruim, ele não optou por ir pro lado ruim da história, né? Então que é nessa parte em que eles se encontram, o Coringa fala essa piada pro Batman e o Batman começa a rir loucamente, que nem o Coringa, que é essa cena aqui, essa cena final, né, a última página da HQ. E aí que nós temos, assim, que é aberto a diversas interpretações. Nós temos um Batman rindo com a mão no ombro do Coringa ou então no pescoço do Coringa. Depois nós temos uma cena que vai focando no pé deles. E aí nós temos o foco num facho de luz que está aceso entre o Batman e o Coringa. E aí que do nada, somente a risada do Coringa para
fica somente a risada do Batman, a risada do Batman para, fica apenas o facho de luz e no final não tem facho de luz. Algumas coisas indicam aqui que o Coringa morreu, né? Que o Batman matou sim o Coringa, porque o que indica na verdade é que assim, a mão do Batman está basicamente no pescoço ou então no ombro, próximo ao pescoço do Coringa. Depois os dois estão rindo porque a risada do Batman é representada diferente em onomatopeia, é diferente a risada do Coringa. A do Coringa tá ha 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 e a do Batman tá he he he, entendeu? É essa a diferença. Depois, no quadro abaixo, a gente tem só a risada do Batman. Por que só o Batman estaria rindo? E é então que fica aberto aí a diversas interpretações se o Coringa morreu, se o Batman matou o Coringa ou não, por conta desses últimos 9 quadros da HQ. É uma HQ um tanto quanto polêmica, justamente por causa desse final, né? Então, deixem aí embaixo nos comentários a sua interpretação referente ao final da Piada Mortal. E se você que foi até o fim e não aguentou, ou então não liga para spoilers e vai ler depois, quando ler não esqueça de me avisar. Fala aí o que você achou desse final, que eu achei genial, independente de interpretação que o Coringa morreu ou não. Alan Moore é foda e criou aqui essa fiel origem do Coringa para mim. Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse review da Piada Mortal. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um joinha aqui e tudo mais. Eu vou ver se eu consigo fazer mais um review essa semana, mas eu não prometo porque eu acho que eu não vou conseguir. Eu queria fazer do Cavaleiro das Trevas. Este daqui, que é o tão polêmico... Ai, meu Deus, não pode cair nessa HQ. Essa edição aqui tão polêmica que veio com defeito da Panini. Ah, e eu tenho que dizer que a Panini me respondeu. Aê! Pois é, ela me respondeu. No fim deste mês de setembro eu irei trocar. Por isso que eu não li o Cavaleiro das Trevas ainda. Eu queria fazer um review dele pra finalizar essa semana do Batman, mas eu não vou conseguir. Mas fica aqui como indicação que é um puta de um clássico. E eu vou ficar devendo esse review pra vocês. Eu vou fazer assim que eu trocar a minha edição linda e lê-la e, né, e tudo mais. Eu faço um gigantesco review pra vocês. E é isso, e a gente se vê numa próxima.